que leva uma surra desse microfone. Queridos companheiros, que a paz do Mestre Jesus continue conosco nesta noite. É sempre uma alegria estar nessa casa e é sempre uma alegria retornar, né? Eu estava pensando que acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente tem que ser grato. Né? Grato por estar aqui nesse Brasil, por estar reencarnado e por estar nessa casa nesse momento. Né? O item que nos cabe hoje é os itens 7 a 10 do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Só lembrando, o Evangelho segundo o Espiritismo é a obra que detalha, né, a parte das leis morais que Kardec apresenta no Livro dos Espíritos, Livro dos Espíritos de 18 de abril de 1857, em primeira edição, inaugura a doutrina dos Espíritos e tem toda uma parte dele sobre as leis morais. E essa parte das leis morais vem ser detalhadas no Evangelho, e o Evangelho tem uma das mais belas aberturas de toda a literatura espírita, quando Kardec diz assim: vou me ater ao Jesus moral, não vou discutir o Jesus histórico. Já se brigou muito por isso, então só vou me ater às passagens morais do Mestre Jesus. E uma dessas passagens que nos cabe hoje é justamente essa, onde ele fala assim: por que que os pobres e os humildes entendem a mensagem de Jesus quando os doutos não a desconhecem? Né? No fundo é: por que cargas d'água? Né? Aqueles que a princípio parecem saber mais não reconhecem a presença de Deus e a ação da divindade, e aqueles que se apresentam como mais simples conhecem. Aí, quem já me conhece sabe que eu sou um contador de história, né? Sou um contador de causo, né? Então eu vou ilustrar com causos, né? Essa primeira história que eu trago vem de um livro que eu gosto muito, é um livro do Manuel Quintão. Né? Manuel Quintão foi vice-presidente da Federação Espírita e depois presidente. Ele tem uma participação muito importante no movimento espírita, porque é ele quem recusa o primeiro livro da Dona Ivone. Né? O Memórias do Suicida, que é o primeiro trabalho dela, quando ela entrega pedindo que a federação o edite, ele fala: não vou editar, a gente só edita livro do Chico. E Leon Denis vem e fala assim: não, ainda bem que ele recusou, porque dá tempo da gente rever a obra. Porque se vocês repararem, o Memórias de um Suicida, ele sempre sai segunda edição, porque essa primeira edição foi aquela que não viu a luz do dia, e só tinha a parte dos suicidas no umbral. Leon Denis resolve rever e sugere justamente esse processo de recuperação dos suicidas. Né? E o Manuel de Quintão fumava muito, como era muito comum, e o bonde que ele pegava do trabalho dele até o centro da cidade, ele dizia que era um momento onde ele apreciava a doutrina sendo, assim, doutrina prática, né? Doutrina no dia a dia, porque é muito fácil ser espírita na casa espírita, o problema é daqui para a porta. Né? Os problemas da gente começam da porta da casa espírita para lá. Né? E um desses contos que ele traz, que é bastante interessante, é o seguinte: Manuel de Quintão se dizia mariófilo. Ele teve 7 filhas, todas Marias. Né? E a Maria, número 3, teve uma doença muito feroz. Né? E recebeu a seguinte comunicação perto do seu aniversário de 4 anos. Não se preocupe, Manuel, com 7 anos a Maria estará curada. Pouco depois, essa Maria desencarna. Manuel de Quintão não se preocupou muito com isso, até porque pela percepção de tempo, essas imprecisões, só a gente que quer tudo preciso, né? Ali, se puder, a gente quer hora, segundo e qual o fuso de referência daquele evento. Ele não se preocupou muito com isso. A 6ª filha, né, Maria também, falece com 3 anos. E o que acontece é que logo depois desse falecimento da 6ª Maria, Manuel de Quintão tem uma conversa com o espírito de uma linguagem muito simples, né? Muito assim, sem grandes rodeios, uma postura simples. Aí esse espírito fala assim: eu vou te contar a minha história.
E o espírito narra que ele vem, claro, um espírito imortal, como todos nós, e que ele já tinha sido rei, ele já tinha sido bispo, ele já tinha sido nobre, mas foi nessa figura da pessoa simples e humilde que ele resgatou a missão dele para com Cristo. Então, nada mais justo que ele tenha aquela postura de pessoa simples e humilde quando necessária. E falou assim: ainda vou te dar um presente. A Maria, número 6, na verdade, é o mesmo espírito que reencarnou como a Maria, número 3. E quando a gente diz que ela se curava com 7 anos, é justamente soma as idades dela, 4 numa experiência, 3 noutra, 7. Ninguém mentiu. E lembre o seguinte, espírito muito evoluído não fica muito tempo no planeta, porque o psiquismo do planeta até rechaça o indivíduo diante do descompasso entre o potencial dele e o meio que ele se insere. Então a gente vê um espírito simples, muito tranquilo, dando uma lição de moral num homem que já era vice-presidente da federação, um homem culto. Uma outra passagem interessante, quem me contou foi o Dr. Jorge Andréa, né, que foi uma passagem com o Divaldo garoto, né, ainda no início do movimento mediúnico dele, foi fazer uma palestra na URGS, né, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na Faculdade de Medicina, foi fazer a palestra. Quando ele chega, aquele auditório lotado, todos da Faculdade Médica para assistir a palestra do Divaldo, e quem chega junto ao Divaldo e fala: Divaldo, fique calmo, quem vai fazer a palestra sou eu. Né? Só que quem falou isso é um espírito muito simples, que fazia apenas a prece de abertura do trabalho da Mansão do Caminho. Ele só fazia isso. Espírito de vestes simples, de fala muito descomplicada, muito humilde, ele só fazia a prece e se retirava. Divaldo olhou e falou: companheiro, eu até gosto das suas preces, elas são bonitas, elas são inspiradas, mas só tem doutor, você não pode chamar alguém melhor, não? Ele: não, pode ficar calmo, Divaldo, eu vou fazer a palestra. E o Divaldo fala assim: olha, não dá, eles vão... vai ser muito difícil, chama outra pessoa. Né? Com todo respeito, eu não quero te ofender não, mas não tem ninguém que você possa trazer e tudo. E começou um diálogo com a entidade. A entidade falou o seguinte: faz o seguinte, Divaldo, você já está me perturbando. Retirou Divaldo do corpo, botou ele sentado na cadeira, falou assim: senta, presta atenção e vê se aprende alguma coisa. Esse mesmo espírito, super simples, super humilde, na hora que vai fazer a palestra, ele se transmuta num filósofo grego. E fez a palestra e Divaldo... A gente esquece que muitas vezes aquele que é humilde, que é simples, ele tem uma história, uma experiência intelectual enorme. Eu gosto muito de uma frase de um livro desses de contos que eu perdi, né? Não acho, mas eu lembro da frase, que é: reis e rainhas se escondem como mendigos na rua buscando o seu reajuste. A gente esquece justamente disso. Arthur Conan Doyle, na História do Espiritismo, lembra: qual é a dificuldade do Espiritismo ser aceito no Reino Unido? É que se há reencarnação, a rainha, que é escolhida por Deus, pode reencarnar plebeia. E pasmem, a plebeia pode reencarnar rainha. Isso jamais seria aceitável. Porque é os escolhidos. Então não há reencarnação. A reencarnação nos nivela porque assim, você é rico. Pensem só o seguinte. Eu até, no preparo disso, eu fiz umas contas. Se a gente pega o homem mais rico do século XV, né, que seja do planeta, tudo que ele tinha, ele não tinha 1/5 do conforto que a gente tinha. Né? Ele morava numa casa sem água encanada, sem luz, sem gás, sem eletricidade, sem internet, tendo que usar roupa repetida e com dificuldade de tomar banho. Eu garanto que todos nós ganhamos de conforto dele. Mas assim, longe. Então aquilo que ele era o melhor daquele povo,
ou coloca em situação pior que a gente não queria viver aquilo. Se você fala assim, ai, vou querer viver como um nobre do século XV, eu passo, obrigado. Prefiro muito mais continuar com a estrutura que eu tenho. É até um diálogo muito interessante que o Divaldo contou, que Divaldo garoto foi conversar com o Chico e falou assim, Chico, eu não aguento mais, Chico. Ele, o que foi, Divaldo? Todo mundo vem para mim e fala, ô Divaldo, eu fui o duque de não sei o quê, eu fui a rainha de não sei o que lá, eu fui a duquesa de não sei o quê, eu fui o cientista isso, o nobre daquilo, todo mundo só foi gente importante, mas Chico, cadê o sapateiro, cadê o pedreiro, cadê o torneiro, cadê esse pessoal? Aí o Chico, com a sabedoria que era muito peculiar, falou assim, não, Divaldo, é verdade, esse pessoal já ascendeu, porque cumpriu a missão, o que sobrou é esse pessoal porque eles não trabalhavam, agora está na hora de trabalhar. Né? Reparem que coisa interessante, a doutrina espírita, principalmente no Brasil, você vê que é a prova da humildade. Chico, com baixíssima escolaridade, são acho que 480 livros, né? É um volume impressionante de livros. E repara que até, digamos assim, para causar impacto no Parnaso de Além-Túmulo, você vê um homem sem grandes instruções trazer textos com características e rigor de escritores parnasianos. E há companheiros que contam que o Machado de Assis dizia, eu fundei a academia, eu quero escrever. Falou assim, não, meu amigo, você tem que ter humildade para querer escrever. Então, peraí, enquanto você não tiver, você não escreve. Porque a humildade, porque o indivíduo, quando se insere na realidade, Deus é tão maior que nós, que tudo aquilo que a gente possa obter numa eventual encarnação se desfaz. Tudo aquilo que nos falta também se desfaz porque é muito pequeno. Eu lembro que eu senti o conflito entre o poder de Deus, assim, pessoalmente, a primeira vez que eu senti assim, a capacidade da gente como sociedade e o poder de Deus num descompasso de quantidade tão grande foi em 99. Eu fui a trabalho para Itaipu. Aí eu fui primeiro para a usina. Aquilo é uma grande obra de engenharia. Eu lembro que eu falei assim, eu não participei nada de Itaipu, gente. Itaipu começou a operar em 81. Mal sabia ler e escrever, né? Mas eu falei, poxa, a gente como sociedade constrói esse gigante de cimento, essa obra da grandeza da engenharia, da tecnologia humana. Aí depois eu fui para as cataratas e falei, Deus faz isso. Falei que é um descompasso, porque ainda que a gente faça aquilo que eu achei que era gigante, diante da sensação das cataratas, olhando meu pai falando assim, você sente a energia telúrica do planeta, você sente, parece que o planeta está falando com você ali. É uma sensação inenarrável, é uma alegria exultante ali. Da mesma forma, quando a minha filha nasceu, eu lembro que eu fiquei tão extasiado de ver alguém reencarnando, que graças ao bom Deus não tinha escada entre levar a minha filha da sala de parto até o berçário, porque eu ia achar que ia poder voar, ia cair eu e a criança. Tamanho que eu estava assim, enlevado com aquilo, falando, meu Deus, que coisa magnífica que é esse processo da reencarnação. E a reencarnação nos coloca muito iguais. Você pode ser muito rico, mas por mais rico que você seja, você vai ser rico por quanto tempo? 100? 200? O que é 200 diante do infinito? Nada. Aí você fala, você vai ser pobre muito tempo. 200 anos pobre? De novo, 200 anos pobre sobre o infinito? Nada. As suas maiores dificuldades, as suas maiores alegrias, elas são muito transitórias. Desculpa. Charles Chaplin, que de espírita não tinha nada, tinha uma frase ótima: tudo passa. As suas maiores alegrias, as suas piores dores. Então, o que acontece? O simples, ele se reconhece diante da grandeza do Senhor. Quem vai estar mais apto a perceber? E outra coisa, esse que é muito inteligente, concorda que ele é muito orgulhoso? Esse muito orgulhoso, primeiro ele não vai ter que ser despido desse orgulho? Essa frase eu ouvi de um cientista ateu. Falou assim, eu sabidamente sou um dos homens mais inteligentes de um planeta.
Todos me reverenciam e me têm como homem inteligente. Se eu, que sou um dos mais inteligentes do planeta, não consigo perceber Deus, por que que vocês, que são menos inteligentes que eu, acham que vão perceber algo que eu não percebo? Aí depois reencarna e vai falar, é necessário reaprender a cartilha. Eu tive um caso muito interessante, uma vez que eu entrevistei um ateu desencarnado, né? Então ele estava num choque, porque primeiro, ele era ateu convicto, morreu. Primeiro, ele morreu, mas não morreu, né? Ele continuou, ele falava, ninguém escutava. Ele tentava se mostrar para as pessoas, ninguém ouvia. Aí pensava, esse povo tá doido. Mas como todo mundo não percebia, falou, não, tem algo errado. Ninguém me percebe, eu devo ter morrido. Mas, como acontece com quase todo mundo, tem uma visão assim meio, digamos, maniqueísta, ele pensou morrer, mas peraí, não era para eu ir para o céu? Cadê os anjos? Ninguém de asa, ninguém de nada. Inferno, temperatura ambiente também, nada. Ele reagiu tão difícil aquilo, ele entender que ele estava desencarnado. E foi muito interessante que quando ele recebeu um passe, e ele que era um cientista, um ser humano com uma inteligência ímpar, que ele viu aquelas energias fluindo de uma pessoa e chegando nele, ele falou assim, que coisa diferente. Aí eu lembro dele falar assim, tem um livro para eu ler? Porque justamente ele queria entender aquilo ali, como é que essa realidade que ele não estava percebendo. Aí o indivíduo acorda e vai ter que retrabalhar aquilo tudo nele. E muitas das vezes ele vai ter que deixar de lado esse intelecto poderoso, justamente porque digamos assim, lembra quando Jesus fala assim, se a sua mão é motivo de escândalo, corte, a inteligência está sendo motivo de escândalo, a inteligência vai sim virar tolhida. Porque justamente é isso, esse é o corte disso. É um corte transitório para o indivíduo acordar para a necessidade maior. E aquele que é humilde de verdade, ele está muito mais apto para aprender do que é o arrogante. O leste europeu, com seus muitos dizeres, né, fala uma frase que eu adoro. Diz que é muito mais fácil o sábio aprender com o idiota do que o idiota aprender com o sábio, né? Então a gente tem que entender, justamente saber ler a vida, porque até, repara como a sociedade ela vai trocando. Quando eu era moleque, era tudo QI, era o coeficiente de inteligência. Hoje o pessoal já fala em QE, coeficiente emocional. Tem gente que fala até em QS, um coeficiente espiritual. Então a gente nota que a gente está saindo um pouco dessa casinha, porque a gente como sociedade, a gente é calcado na análise. Só que a vida é síntese, é inserção. Sócrates, 2.500 anos atrás, 500 anos antes de Cristo, já vem mostrar esse poder da síntese e o poder da humildade, que é o indivíduo entender que nada sabe, que tudo ele está só inferindo e tira só um pedacinho do que é a verdade. O que é a realidade? Né? A nossa realidade aparente, concorda que ela é extremamente pobre? A gente não consegue ver as luzes infravermelhas, a gente não consegue ver o ultravioleta, a gente não consegue ver... Isso só estou falando de coisas materiais. Os sinais que permeiam a gente das comunicações, somos totalmente cegos. A gente só consegue perceber 3 dimensões. Somos seres bem pobrezinhos, em termos de perceber a realidade como ela é. Mas isso só serve para o indivíduo entender, olha, você só entender um pedaço da realidade não é um desespero. Você é eterno, então tem tempo de aprender.
2, não vá achando que você sabe tudo, porque você está longe de saber tudo. Né? O mais importante é a gente entender que a gente tem que ter humildade. Reparem que o Kardec, ele tinha entre os círculos dele a nata da cultura francesa. E em nenhum momento ele coloca mensagens desse pessoal francês para realçar os valores dele. A gente tem Flammarion trabalhando na mesa mediúnica com Kardec, e em nenhum momento você vê Kardec fazer uma carta. Na reunião de ontem com Camille, e Camille Flammarion já era um dos grandes cientistas da França. Lembrar que o movimento espírita teve, estudando o espiritismo, Pierre Curie, o primeiro marido da Madame Curie. Então atraiu intelectuais de primeira hora, e só que você não vê esses intelectuais querendo posar de ser maior do que alguém, porque o indivíduo se reconhece diante da escala. Uma conta assim muito interessante foi um relato que foi dado pelo Altivo sobre o desenlace do professor Rubens Costa Romanelli. Rubens Costa Romanelli foi um professor da UFMG de letras. Ele chegou só a dominar 26 línguas, né? E ele era muito simples, porque eu lembro de um moleque, né? Falando assim, mas 26? Ele falava assim, não, depois da sexta é fácil, porque só tem X jeitos de montar as frases, né? Eu falei, depois da sexta, né? Aí esse professor Rubens Costa Romanelli, que veio, o primeiro-ministro da Índia, veio ao Brasil conversar com ele, porque queria saber que brasileiro era esse que estava procurando livros indianos. Né? Morreu num acidente de carro e foi recolhido. Né? E o Altivo narrou esse desenlace dele. E ele fala que foi um acidente de carro, então uma morte chocante, né? É sempre possivelmente aquele desafio final, que acho que o indivíduo tem que provar que está aceito, né? Assim, aceita a realidade como ela é, porque é o indivíduo que morre no ápice intelectual do reconhecimento dele. Repara, ele morreu com 65 anos, sendo que ele terminou o segundo grau aos 28. Né? Foi quando ele finalmente alçou ares internacionais no ápice da carreira dele, que ele tem aquilo ali tolhido dele. Num acidente que lhe vitimou também a esposa e a filha caçula. Né? Ele fala, quando eu desencarnei, eu fui recebido pelos meus mentores. E ele falou assim, diante de tanta intelectualidade, ele nunca foi orgulhoso, mas ele falava assim, eu sempre fui ciente da qualidade do meu trabalho, sabe? O indivíduo sabe, isso aqui tá bom. Tem até um caso para contar para vocês dele um pouquinho depois desse. Ele sabia que tinha um trabalho de qualidade, rigoroso, científico. Quando ele viu aquela intelectualidade, ele falou assim, gente, o que eu fiz não vale nada. Ele falou assim, não, o que você fez é o que era necessário fazer. Agora vamos ao trabalho. Né? O professor Rubens Costa Romanelli, ele foi detido, né, pela ditadura e foi interrogado. Aí o indivíduo falou, o senhor é o professor Rubens Costa Romanelli, que mora na rua tal. Falou, não, companheiro, esse aí é o meu outro endereço, eu já me mudei, eu moro na rua tal. Foi o senhor no dia tal que proferiu, aí leu um discurso dele, ele falou assim, rapaz, mas não é que tá bonito isso? Diante da possibilidade de ser acusado de reacionário, o que for, diante do risco da vida, ele ficou encantado, falou, mas que texto bonito que estava ali. Ele falou assim, não, tá bom. É a humildade do indivíduo saber que ele está inserido em algo muito maior que ele. De fato, somos gotas do oceano, mas cada gota tem sua função, é como diz o preparo. Tem uma coisa muito interessante, é que a gente esquece o poder do conjunto. A nossa sociedade, por alguma coisa, a gente é muito focado no né? É aquele, tudo bem, tem uma pessoa de destaque, mas essas pessoas de destaque, sem ter a base, elas não têm o destaque. Reparem o que Kardec faz logo na abertura do Evangelho.
ele vem falar que Sócrates e Platão vêm trazendo as bases do movimento cristão. A coisa não é feita do um que salta, salvador, é renovador. Aquilo vem num crescendo, é corporativo. Somos formiguinhas, somos operárias, mas essas operárias, elas têm um poder gigante. Eu gosto sempre de falar, todo mundo pensa em ser a abelha rainha, mas esquece que a abelha rainha é literalmente uma inútil, porque se não tiver uma operária levando comida para ela, ela morre de fome. Ela morre de fome. É importante entender que a gente tem uma função, a gente tem a nossa missão. É claro que a gente acaba querendo pensar que quer a missão, só que a gente não tem condição de fazer a missão. Então vai a missão que dá. É, digamos, aquilo que dá. É um relato que deram do Chico um pouco antes que ele desencarnar. Uma conhecida foi visitar o Chico uns 2 meses antes dele falecer, em 2002, e ela contava essa história. Disse que o Chico estava atendendo as pessoas depois na reunião, né? A senhora veio e falou assim, ai, Chico, eu queria tanto ser como você. Aí o Chico falou assim, ah, minha irmã, eu não queria não. Porque todo mundo pensa Chico do André Luiz, Chico do Humberto de Campos, Chico do Emanuel, mas esquece do Chico que dorme 4 horas, o Chico da angina, o Chico do problema de saúde, o Chico que não tinha liberdade para usar uma peruca sem que o pessoal fizesse um escarcéu porque ele usa peruca, é o Chico que não podia dar uma opinião, que o pessoal ficava, pô, Chico, mas você acha isso? Né? Policiado o tempo todo, toda hora, por todo mundo. Não podia ficar zangado, assim, ó, já tá zangado, ó. Né? Eu lembro que um tio meu, quando conheceu o Chico, a primeira coisa que ele falou assim, ah, você veio me conhecer? Vim. Mas tá vendo? Sou só isso. Né? É o Chico, né, que virou, né, falou, Chico, você é um leão. Aí a pessoa, aí o Chico respondeu, não, eu sou a pulguinha do leão. Aí vem o Emanuel, quem é você para se comparar com a pulga? Ela tem a função disso. Eu sou um inseto ara a terra, renova o solo. Por que você se acha melhor? Você viu que o Emanuel não dava um desconto para ele, né? E é interessante que, reparem só, quando o Emanuel se mostra para ele, ele não fala, Chico, você está pronto para um trabalho de grande intelectualidade, discussão do céu, o destino do homem. Fala, disciplina, vamos embora. Não tem grandes arrobos, porque a nossa necessidade é trabalho. É trabalho. Ainda que seja a doutrina muito interessante e rica de discutir filosoficamente, se ela não se transforma na nossa reforma íntima, ela não vale nada. Né? É só você ver o que acontece com os médiuns de efeitos físicos no início, na virada do século XIX para o XX, né, que se achavam o ó do bobó. Como é que foi o desenlace deles? É tudo drástico. Mirabelle, que tinha efeitos fantásticos, né? Tem um livro do Palhando contando só os relatos. Se metade daqueles relatos for verdadeiro, é assustador. O homem flutuava, o homem saía da prisão, preso, ele ia jantar em casa e voltava, né? Só para dizer, não estou preso, né? Então, mas eu gosto da comida de casa. Aí saía, voltava, histórias. Morreu atropelado por um caminhão porque justamente se perdeu na sua função. Se achou mais importante do que o trabalho. O trabalho é muito mais importante que a gente. Mas isso não quer dizer que nós não sejamos importantes. Nós temos o valor. É lembrar, amar ao próximo como a si mesmo. Então, se não tiver o auto-amor, não tenho como exercer isso. A importância da humildade é que o indivíduo se tira, ele sai do foco. Ele lembra que a função, a cooperação, é mais importante do que a ação individual. Juntos somos muito melhores do que toda a nossa soma.
É importante a gente ter essa ideia dessa nossa cooperação, da solidez que temos juntos. Juntos podemos muito mais. E o indivíduo que é humilde, ele tem uma coisa já em relação àquele que é orgulhoso. Ele tem aquele amor já desinteressado. Repara que o amor, nas suas primeiras manifestações, o amor é um sentimento que ele vem crescendo com bases instintivas. Eu gosto de separar o movimento evolutivo numa ideia também do professor Romanelli, instinto logo existe, onde a gente é simplesmente coordenado pelas emoções, penso onde logo existe, onde o nosso racional é que comanda a parte das ações, e depois que a gente passa para um outro momento que é amo logo existe, onde o amor nos movimenta. Reparem o seguinte, quem foi, segundo a doutrina espírita, o melhor ser a reencarnar nesse planeta? Jesus. E você vê posturas arrogantes dele. Reparem só, o descompasso entre Jesus e os seus pares possivelmente era abissal, a gente não tem nem ideia. A gente não vê Jesus falando assim, burro, 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 muito burro, que ele podia separar as pessoas em burro mesmo e muito, 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 muito burro. Né? Isso assim numa versão muito simplista, possivelmente. Você não vê em nenhum momento. E quem ele vai ter? Ele vai ter com os doutos ou ele vai ter com os simples? E repara só, quando o douto se reconhece como simples, que é Paulo, né, que é Saulo que vira Paulo, você vê o potencial que ele tem? O professor Kramer, que foi professor do Pedro II, né, escreveu um livro chamado Paulo, um homem em Cristo, sobre as caminhadas do Paulo durante a Palestina. Isso foi, no fundo, esse livro foi a consequência de um curso que ele deu no Instituto de Cultura Espírita e um programa na Rádio Rio de Janeiro, a Rádio Espírita. Se você pegar o quanto Paulo caminhou, é aproximadamente 4.000 quilômetros. 4.000 quilômetros é do Iapoque ao Chuí. Só que é do Iapoque ao Chuí não no século XXI. É o Iapoque ao Chuí no século zero, com aquelas sandalinhas, com aquele sol tranquilo da região da Palestina. Um lugar de clima ameno, muito agradável, né? Quase temperaturas muito tranquilas, 40. É o Rio de Janeiro de dezembro a dezembro, então muito tranquilo, né? Aquela temperatura amena, condições tranquilas, né? Ruas asfaltadas, né? Vocês imaginem o trabalho e a perseverança que Paulo teve de levar a palavra do Cristo. Ele douto, ele juiz da lei. Ele perseguidor porque não aceitava a postura dos cristãos. Aí se vê diante daquilo e se transforma, porque aí você vê o potencial, porque aquele intelecto enorme, centrado, no fundo, numa visão egóica, porque ele queria proteger a lei judaica, e persegue que há algo maior que aquilo ali. Então dá o choque, vem a crise, que é, no caso, a cegueira dele, e você vê o momento de transformação, o potencial dele. A gente nota que diversas pessoas, ao longo da história, tiveram isso. São Francisco de Assis, de jovem e consequente, para grande missionário, né? Aquele diálogo que ele teve com o pai, né? Eu não tenho nada que seja seu, você se engana, essa roupa é sua. Toma. E sai e vai peregrinar. É o São Francisco que fala para Clara, eu te amo, mas a obra é maior que o amor que eu tenho por você. Então, ou você me segue e trabalhamos juntos, ou seguirei só. E ela vai num processo de devoção seguindo ele. É também Santo Agostinho, com o bárbaro que sitiou Roma, né? E Santo Agostinho vai ter com ele e fala, por favor, poupe as igrejas, as mulheres, as crianças.
E o bárbaro fala assim, o seu Deus, você tem que dizer que o Deus sou eu, porque eu posso te matar agora. Santo Agostinho fala, você pode me matar agora, mas o que eu estou te pedindo é que você pense em nome de Deus. Esse bárbaro que destrói a cidade, mas preserva as igrejas, preserva as mulheres e as crianças que estavam nas igrejas, recebe de Santo Agostinho uma prece de gratidão. E como Jesus Gonçalves, que foi a reencarnação desse bárbaro, conta, quando ele está na pátria espiritual, quem é que vem acolhê-lo e recolhê-lo diante das dificuldades? Santo Agostinho. Então a gente nota que a pessoa que é, digamos, o puro do coração, o simples, o humilde, ele tem dentro dele ele já se, digamos assim, quando a própria psicologia fala que você tem que evoluir o self, né? É que evoluir a relação do seu ego, da sua percepção. Ele já se percebe não como uma entidade única a ser atendida, e sim como uma unidade colaborativa. Porque a função do ser humano é colaborar. Não nascemos sozinhos, não vivemos sozinhos, não morremos sozinhos. Todos nós, no mínimo, precisamos de uma pequena gangue para reencarnar. Porque ninguém nasceu sem mãe nem pai. Ninguém nasceu sem mentor. Pai e mãe também são mentores. Então, na pior das hipóteses, você tem 6 pessoas envolvidas com a sua reencarnação. Só com a sua reencarnação presente. Sabe-se lá quantos estão interessados em consequências dela, os seus filhos, os seus netos. Então, somos um produto colaborativo, muito mais do que a gente percebe. Então, sejamos humildes. Ainda que a gente saiba muito e entenda muito, seja o mais inteligente, você ainda está longe de ser inteligente de verdade. Você, no máximo, é instruído de verdade. Porque o que a gente tem aqui é um processo, normalmente, de instrução. A educação, até se você pegar a palavra educação, vem de educere, que vem lá do grego, que sai da maêutica, de novo socrática, que é trazer de dentro para fora. É você fazer o Cristo interno brilhar externamente. É uma ação de construção. Mas para isso o homem tem que entender o quê? Que ele é uma grande joia ou ele é um mármore bruto? Nós somos um mármore muito bruto. Mas o mármore só vai virar obra de arte se sofrer sendo talhado, não é? Se ele não aceitasse se sujeitar a todas as solicitações do martelo e de todos os outros instrumentos de corte, não vai deixar de ser pedra de mármore. O carvão só vira diamante se passar milênios no interior da Terra sofrendo pressões intensas. Então, precisamos ter esse trabalho de construção no bem, essa convicção, deixar o nosso ego de lado e saber que estamos aqui para cooperar, trabalhar junto, hoje, agora e sempre. E que Jesus nos abençoe. Vamos agora, obrigado Antônio pelas suas reflexões, vamos para o momento do passe, um momento em que vamos escutar uma música, vamos nos concentrar, os médios estarão em seus lugares, sentadinhos, doando seu fluido em oração, e a espiritualidade amiga, distribuindo todo o fluido necessário à nossa reharmonização. Então vamos nos recolher em prece neste momento.
Jesus, divino amigo, obrigado por estarmos aqui mais esta segunda-feira. Obrigado, mestre amigo, sobre as reflexões que foram trazidas. Obrigado por podermos receber essas energias benfazejas que foram distribuídas neste momento. Obrigado, Jesus, por estarmos aqui reunidos nesta grande família, tentando colaborar uns com os outros, nos trazendo bem-estar. Obrigado, Mestre, obrigado por esta casa bendita. Obrigado, Mestre, por já estarmos te buscando. Que nós possamos, Mestre, auxiliados por essa falange de espíritos que trabalham em Teu nome, levar essas boas energias às pessoas que nos circundam, nos nossos lares, no nosso trabalho, nas ruas, que possamos, enfim, sermos colaboradores do Teu Evangelho. Assim pedimos licença a esses espíritos tão queridos. Pedimos licença a Ti, Mestre querido, mas principalmente a Deus, nosso Pai, para que de nossa parte possamos dar por encerradas as reflexões desta noite. Graças a Deus.